Olá, queridos amigos, telespectadores e amigos do altar de oração da família. Estamos prosseguindo a nossa série de meditação, esta semana, a segunda semana deste mês, falando de um tema não tão polêmico, mas evidente, que é a crise em todos os setores. Na semana passada nós falamos que existem vários tipos de crise, dizemos até que a crise é uma turbulência que afeta a sequência das realizações, das coisas que fazemos. E eu quero hoje falar sobre uma crise que nós, embora não estejamos ligados a ela, envolvidos nela, mas afetados por ela, que é a crise político-econômica. Jesus já nos prevenia disso. No capítulo 14, que nós lemos semana passada, permita-me recitá-lo outra vez, e versículo 1 do Evangelho de São João, ele disse, parafraseando, não se deixe ficar envolvidos, serem afetados pela crise em todas as áreas. Não deixe o seu coração ficar turbado por isso, porque eu quero dizer a vocês que vocês não vivem nessa crise. Há uma esperança. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Vocês não vão ficar nessa crise aqui para sempre, não. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês que não tem morada nenhuma. Mas tem. Existem morada para nós lá. E eu vou preparar o lugar para que vocês estejam para sempre conosco. E quando eu for e preparar o lugar, eu vou voltar outra vez para buscar vocês, para viver naquele lugar de paz, de felicidade, de alegria, de tranquilidade para sempre. Jesus está falando que a crise não pode nos conturbar, embora vivamos. Uma das crises que mais tem preocupado até o povo de Deus também é a crise político-econômica. Vivemos num tempo em que, principalmente no Brasil, há um desatino total, essa corrupção toda, esse descontrole, essa falta de liderança, de postura para administrar o país, o Estado, os municípios, tem gerado uma crise que está afetando a todos os segmentos. E nós temos sido afetados também. Mas quer saber, queridos, a crise não está em nós e nós não estamos na crise. Não devemos aceitar esse discurso que nós, a igreja, está passando por isso. Nós não estamos vivendo essa crise. Essa crise é do governo, essa crise é da má administração, sem querer criticá-lo, porque respeitamos o governo, mas reconhecemos, porque não somos cegos e não estamos inertes, que há uma crise por falta total de administração. É crise no governo federal, a crise no governo estadual, no governo municipal. Não em nós. Nós vivemos na bênção de Deus. Sabe, eu me lembro da história de Jesus no barquinho no mar da Galileia. Ele estava dentro do barco, tranquilamente dormindo, e os discípulos ficaram apavorados quando entrou uma crise. O mar ficou encapelado, o vento soprou com muita velocidade lá no meio do mar da Galileia. Parecia que o barquinho ia naufragar. E eles gritaram, mestre, não se te dá que morramos. Estamos nessa crise, nessa turbulência do mar, e você está dormindo aí. E Jesus levantou e disse, calma aí, pessoal. E dirigindo-se ao mar, disse, mar, acalma-te, vento, aquieta-te. E na mesma hora passou. Sabe, queridos, na verdade, a turbulência estava no mar, fora do barco. A turbulência estava na tempestade, mas dentro do barco onde ele estava a paz, a tranquilidade, porque Jesus estava no barco. Deixa eu lhe dizer, não temos motivos para ficar preocupado com a crise. Na nossa vida, no nosso coração, na nossa igreja, na nossa família, está Jesus. A turbulência está lá do lado de fora. Nós vivemos na bênção, na vitória e na graça de Deus na nossa vida. Pense sobre isso. Permita-me orar por você e pela sua família agora. É momento de oração. Senhor, que tua graça se renove em mim. Nosso querido Deus e Pai, é com muita alegria que nós nos dirigimos a Ti, nesse momento em que o mundo inteiro, em especial o nosso país chamado Brasil, lutando, reclamando, entristecidos por causa da crise política e econômica.
Mas nós sabemos, nosso Deus, que nós não estamos na crise. A crise está lá do lado de fora, na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, na nossa igreja, está a tua presença. Ensina-nos a andar e viver confiadamente em ti, em que pesem as crises que está circundando o mundo. Em nome de Jesus. Amém.